Olá, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam inundando os nossos corações. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles os levaram no barco, e assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vento, onde as ondas lançaram sobre o barco, de forma que este foi enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. E então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua bondade. Bondade essa que enviou Teu Filho Jesus para estar cuidando de nós. Esteja abençoando essa pequena porção da Tua palavra e fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Marcela Thaís, numa canção chamada Riscos, numa parte da letra dessa canção, ela diz o seguinte: que o bom marinheiro só se faz com a tempestade no mar, que encara ao velejar e são e salvo ele retornar. Quando nós falamos a respeito de tempestade, quando lemos esse texto aqui de Marcos, nós precisamos entender, compreender um pouco a respeito da topografia daquele local, daquela região, que por conta do Mar da Galileia ficar num corredor de duas grandes cordilheiras, então repentinamente bolsões de vento se levantavam e inesperadamente se levantavam grandes tempestades que eram muitas vezes imprevisíveis até para os mais experientes marinheiros. É interessante que quando nós falamos também sobre tempestade, na vida cristã, na igreja primitiva, muitas vezes ela é descrita como um barco impulsionado sobre um mar perigoso. Ou seja, a igreja é como um barco que está no mar, mas não pertence ao mar. E assim nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos caminhando por fé até um dia nos encontrarmos com o Senhor. Lúcio Sêneca, ele diz que é na tempestade que se conhece o piloto e na batalha que se conhece o soldado. Que a tempestade faz parte das nossas vidas. A tempestade faz parte do nosso cotidiano. E muitas vezes, amados, não existe como nós fugirmos dela. Que muitas vezes nós podemos dar vários nomes para aquilo que nós chamamos de tempestade. Nós poderíamos estar chamando de tempestade uma crise familiar. Nós poderíamos estar chamando de tempestade até esse isolamento social que está acontecendo por conta dessa pandemia. Nós poderíamos estar chamando de tempestade uma doença, nós poderíamos estar chamando o desemprego, ou muitas vezes até mesmo o seu próprio emprego. Mas independente, o que realmente importa é que nós devemos saber
como lidar com as tempestades em nossas vidas. Por isso que, com base no texto que nós acabamos de ler, nós estaremos observando as tempestades nossas de cada dia, que ela tem muito a nos ensinar. E por isso existem lições preciosíssimas que nós podemos estar extraindo através desse texto. Primeira lição que nós podemos aprender com esse texto é que a tempestade frequentemente ela vem do caminho da obediência. Se vocês prestarem atenção no texto, essa viagem ela foi realizada por ordem do Senhor Jesus. Os discípulos eles não foram fazer uma viagem, eles não seguiram no caminho da desobediência, mas pelo contrário, eles seguiram o caminho que Deus ordenou e se depararam com uma tempestade. Por isso que não é difícil você encontrar pessoas que perguntam, mas por que eu levo uma vida tão correta? Por que isso está acontecendo na minha vida? Talvez você deveria mudar o foco da sua pergunta, ao invés de você perguntar por quê, você perguntar para quê? O que Deus quer lhe ensinar com tudo isso que você está passando? E é interessante que quando nós olhamos para a tempestade, Marcos usa uma palavra que significa mais do que uma tempestade comum. Mas o texto aqui no original, ele expressa que os discípulos encontraram uma tempestade furiosa. Os discípulos eles tinham enfrentado várias tempestades, pois a maioria deles eram pescadores. Mas essa, o texto diz que lhe causaram medo. E às vezes as tempestades vêm da obediência, amados. E essas tempestades que vêm da obediência muitas vezes são maiores do que as outras tempestades comuns que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Só que nós precisamos aprender e entender que Jesus muitas vezes ele não nos livra da tempestade, mas ele vai no barco conosco. Às vezes tem situações que Deus ele não vai te livrar da cova dos leões, mas ele vai te livrar lá dentro da cova dos leões. Muitas vezes ele não vai te livrar da fornalha, mas ele vai te livrar lá dentro da fornalha. Então, independente da tempestade que você está passando, não se esqueça que Jesus está contigo e Ele está indo ao seu lado. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz que em tudo nós somos atribulados, mas não desamparados, perseguidos, mas não angustiados. Então, não se preocupe, a tempestade virá, mas Deus está contigo. Uma outra lição que esse texto nos mostra é que a tempestade muitas vezes nos faz pensar que Jesus não se importa conosco. Se nós observarmos no texto, Jesus estava dormindo e os discípulos foram o acordar dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou em outras traduções diz: Mestre, não se importa que morramos? Se fosse transliterar esse texto para os dias de hoje, era como se eles falassem: mas Jesus, o Senhor não está nem aí conosco. Como você pode dormir em meio a uma tempestade como essa? É interessante que o grito aqui dos discípulos implica um sentimento de ressentimento pela aparente indiferença de Jesus mediante essa situação que eles estavam passando. Observe o contraste entre os discípulos em pânico e o Senhor Jesus em paz. Eles apavorados dentro do barco, que o barco estava enchendo de água, e Jesus dormindo. Após um longo dia de trabalho, apoiado a cabeça no travesseiro. Muitas vezes nós perecemos, amados,
por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. E isso vem a descrença, isso vem a indiferença, e isso acaba brotando no nosso coração o sentimento de achar que Deus não se importa conosco. Mas isso é uma mentira. É uma mentira muito grande, porque Deus ele tem um cuidado todo especial sobre as nossas vidas. Isso me faz lembrar quando Gideão também, um anjo o saudou e saudou como um poderoso guerreiro, como um varão valoroso, e ele pegou e falou: mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todo esse mal? Me faz lembrar as palavras de Deus lá em Isaías, capítulo 43, versículo 2, que o Senhor Deus nos diz que ao passares pelas águas, serei contigo. Você não está sozinho, meu amado. Você não está abandonado à sua própria sorte. Pelo contrário, Deus tem cuidado de vós. E por isso que vem uma outra realidade nesse texto, que a tempestade nos revela quem é o nosso inimigo real. Porque a tempestade revelou a maior fraqueza dos discípulos, que era o medo e a falta de fé. O Senhor Jesus ele perguntou para eles: mas vocês ainda não têm fé? Em outras palavras, ele estava dizendo: mas vocês estão preocupados sendo que eu estou com vocês? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que o busca creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos entender, amados, que a falta de fé é para ser temido mais do que qualquer terrível tempestade. O problema que Jesus enfrentou não foi acalmar a tempestade naquele mar, mas foi acalmar a tempestade no coração daqueles discípulos, pois eles estavam apavorados, achando que seria o fim deles. Na opinião dos discípulos, o que eles estavam perecendo, que não havia problema. E algo tão simples, diga-se de passagem, para Jesus resolver, que com uma simples palavra, uma simples ordem, ele diz: acalma-te. E o texto diz que houve grande bonança naquele lugar. Inúmeras vezes nós desistimos da corrida a poucos metros da linha de chegada por falta de fé. Por achar que nós estamos batalhando sozinho, por achar que nós estamos sozinhos, e isso nos revela muitas vezes uma falta de fé muito grande, esquecendo que o próprio Senhor Jesus nos prometeu em Mateus capítulo 28, que eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Com Cristo, a única maneira de nós não vencermos é deixando de lutar. Por isso que uma outra lição que aprendemos com esse texto, que a tempestade nos leva direto para Jesus. É interessante que a sua grande maioria eram marinheiros experientes, marinheiros especialistas em navegação, mas mediante a tempestade eles pediram ajuda a um pregador, eles pediram ajuda a um mestre. E no final de seus recursos, eles colocaram todas as suas esperanças em Jesus. Eles deixaram de lado a sua experiência, eles deixaram de lado sua autoconfiança
e preferiram acreditar e confiar que Jesus poderia resolver o seu problema. É interessante, a tempestade tem tirado a sua paz? A tempestade que você está enfrentando está tirando a sua paz? Procure um especialista em paz. João capítulo 16, versículo 33, Jesus ele disse: eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A tempestade, amados, ela sempre revela algo novo sobre Jesus. É a última lição que eu quero compartilhar nesse texto. Após Jesus ordenar aqueles ventos para que se acalmarem, o texto diz que eles temeram excessivamente e perguntaram: quem é esse que até o vento lhe obedecem a voz? Esse é um medo diferente daquele produzido pela tempestade, porque a tempestade produziu um medo covarde, desesperado, que eles não sabiam o que fazer. E já esse medo foi um medo profundo, com temor reverencial, por eles estarem na presença do próprio sobrenatural. E é interessante que Jesus não repreendeu esse tipo de medo deles, porque não era um medo de terror, mas era um medo de confiança. Como o apóstolo Paulo diz, um medo com temor e tremor por estarem na presença de Deus. Agostinho certa vez disse: teme a Deus e você não precisará temer mais nada. Conta-se a respeito de um navio, um grande transatlântico que estava fazendo uma viagem e levantou-se uma grande tempestade essa que colocou toda a tripulação em pânico e as pessoas começaram a correr naquela embarcação de um lado para o outro, apavorados, buscando uma maneira de buscar um refúgio, um socorro. E em meio à correria havia uma menina das salas do navio, dos camarins do navio, ela aproveitando o balanço do navio para brincar tranquilamente numa cadeira de balanço. E uma senhora ia passando e falou: menina, pare de brincar, o barco vai afundar. E ela falou: minha senhora, fique tranquila, o barco não vai afundar. E continuou balançando ali. E aquela mulher intrigada perguntou de onde que vinha tamanha confiança para ela ter tanta certeza que aquele barco não vai afundar. E aquela menina falou: você sabe quem é o comandante do navio? O comandante do navio é o meu pai. E ele me prometeu que o barco não ia afundar. E ela continua na sua brincadeira. Fica aqui uma grande lição para nós. Quando Jesus é o comandante do barco das nossas vidas, não há tempestade no mundo que precisamos temer, pois com certeza Ele na direção, o barco que é a nossa vida, jamais irá afundar. Se você está enfrentando alguma tempestade, entregue a Jesus a direção da sua vida e confie, pois Ele à frente. Não há tempestade que possa te botar medo, pois Ele será o comandante do seu navio. Que possamos refletir a esse respeito e que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Amor esse expressado na pessoa do Senhor Jesus. Obrigado porque todo poder e toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus e por isso Ele tem nos amado e Ele tem cuidado de nós de uma maneira muito especial. Abençoe o nosso país, abençoe todas as pessoas que estão passando por enfermidade, abençoe todas as autoridades civis e militares,
Abençoe os médicos, todas as pessoas na área da saúde. Abençoe todas as pessoas que têm trabalhado direta e indiretamente para que esse país não pare, ó Pai. Esteja dando de teu discernimento para os governantes do nosso país, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai. E declaramos nesse momento que a tua graça é suficiente para nós. E por isso que é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus o abençoe. Que Deus te guarde e que faça resplandecer o seu rosto por ti. E que o Senhor te dê a paz. Amém.